Olá, pessoal. Vamos começar aqui a nossa aula de tópicos avançados em marketing contemporâneo, falando um pouquinho agora sobre marketing digital. E o nosso tema de hoje é exatamente um assunto que é corriqueiro, de certa forma, mas bastante relevante, que são sites. Quando a gente está falando aqui de sites, a gente está falando basicamente de uma coisa que é o primórdio, é a essência da internet. É a conexão no hipertexto, é a conexão entre IPs, né, protocolos de internet que a gente tem dentro de cada computador, dentro de cada site. E isso tudo começou há muitos anos atrás. Então, tem dezenas de anos que esse processo já vem sendo desenvolvido. Na década de 90, ele foi estabilizado com o World Wide Web, e os sites, eles viraram as referências no início de tudo que se publicava dentro da internet. Muito antes de mídias sociais, apesar que as mídias sociais, depois a gente vai ter aula sobre isso, já estava existindo dentro de um ambiente paralelo à internet, mas também com comunicação de dados por meio de telefonia. Era um sistema de internet parecido, mas depois a gente conta um pouco sobre isso. O que é legal nesse processo de entender sites e blog é que muita coisa evoluiu. Então, tudo que a gente via tempos atrás, né, com relação a todo o layout e toda a forma de se comunicar, isso aí passou e mudou muito. Então, hoje nós temos uma diferença razoavelmente grande entre o que foi e o que é o design de sites e a agilidade e, principalmente, a velocidade com a troca das informações. E esse é um processo de tecnologia que vem avançando constantemente e fazendo toda a diferença dentro desse ambiente web. Para a gente ter uma ideia e a gente dar uma avaliada nesse processo, hoje é capaz da gente chegar a um número absurdo de sites, de bilhões de sites no mundo, em que fica quase impossível saber quem e onde tem um site. E exatamente esse é o ponto fundamental em que os buscadores entram com uma velocidade de acessibilidade muito grande e onde reside dentro do marketing digital uma série de estratégias para a gente usar dentro das organizações. Para a gente começar a falar sobre isso, acho que a gente tem que começar exatamente entendendo um pouco sobre o nome do site, ou ainda, de uma forma bastante peculiar, que é o IP, o DNS, né? E exatamente o que a gente chama aqui de domínio. Então, o domínio, na verdade, é um nome que é dado para um determinado tipo de endereço que vai ser encontrado por meio de todos os sistemas de localização e hospedagem de um determinado site. Então, a gente tem que perceber que o DNS, que é exatamente o nome do seu domínio, ele vai estabelecer uma transcrição do que é o IP, que o IP é um número, enquanto que esse número é um número longo, difícil de decorar, difícil de gravar, enquanto que o DNS é um nome que vai possibilitar uma melhor memória e identidade com o seu site. Agora, o DNS só é acessado, ele só é encontrado se ele estiver hospedado dentro de um servidor, de um computador que sim esteja conectado na rede. E essa hospedagem, ela pode ser colocada dentro de um simples computador caseiro, né, que você possa ter lá na sala ou no seu quarto, e ele está lá direitinho, hospedadinho, coisa e tal, ou ele pode estar dentro de um enorme data center, num prédio com diversos andares, diversos computadores. Então, o que a gente tem dentro desse aspecto da estrutura de domínios, da estrutura de conexões, dos chamados backbones da internet e também da estrutura de hospedagem? Então, a gente tem todo um entrelaçamento
de busca, identificação e retorno de dados, e para isso a gente precisa ter um protocolo de internet que realmente responda à quantidade também absolutamente grande de pesquisas, visitas e transferência de informação. Então, agora vem algumas coisas interessantes. Primeiro, é a gente notar que existe uma coisinha chamada registrador. É uma organização que gerencia o registro de nomes de domínio de um ou mais registros. Aí vem uma coisa bacana, que é você perceber, por exemplo, no Brasil a gente tem o registro.br, que é gerenciado pela FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e lá você tem todo um gerenciamento dos domínios, e é claro, você paga pelo domínio, porque esse gerenciamento te dá a condição de uso daquele domínio sem risco de perda, e principalmente a certeza de que aquele domínio vai estar te indicando corretamente o endereço de onde está hospedado. Então, a gente tem aqui os níveis de registro de nível superior, exatamente aqueles que são buscados dentro da internet. Então, a gente tem aqui um top-level domain, que é o último segmento do seu nome de domínio, aquele elemento localizado após o último ponto. O registro do seu domínio, então, ele é feito por uma organização que gerencia os dados administrativos e também os subdomínios, né, o TLD, no top level, e aí você vai ter uma autoridade da internet, e essa autoridade da internet é que realmente vai fazer com que você possa hospedar conteúdos dentro de um servidor e ele conseguir se conectar com outras máquinas em diversos lugares do mundo com a transferência dos dados a partir de uma localização. Então, a gente vai ter endereços dos servidores de nome para cada domínio. Então, esse é o ponto inicial aqui. Aí a gente já tem uma preocupação, né? A preocupação é, qual vai ser o domínio do meu site? Geralmente é o nome da sua empresa. E, geralmente o nome de uma empresa ela é repetido em diversas outras empresas. E aí começa a busca e a concorrência pelo melhor nome, pelo melhor domínio, para que a gente alcance uma boa lembrança do site da empresa. Existe, né, dentro dessa relação de domínios a IANA, né, e a IANA é exatamente a Internet Assigned Numbers Authority, e ela vai trabalhar exatamente dentro da coordenação de DNS e de roteamento desses DNS em todo o mundo. Então, você vai ter todo um processo de conexão com as várias autoridades de domínios espalhados por vários países. E isso é uma coisa que você pode, como empresa, alcançar acesso a domínios de diferentes nacionalidades. Dentro dessa relação, então, a gente já começa a fazer a construção de toda a capacidade que um site tem. E vem aquela perguntinha, por que um site? Então, com tantas possibilidades de se comunicar na internet, ainda tem aquela crença de algumas pessoas que para fazer marketing digital basta o Instagram. E não, na verdade não basta, e mais ainda, às vezes o Instagram, dependendo do tipo da atividade de uma empresa, é muito inferior à capacidade de um site. Porque algumas atividades, elas precisam ser encontradas, enquanto que outras, elas são construídas em termos de referência, em termos de autoridade. Então, não é uma coisa lógica de dizer Instagram é melhor que site, ou site é melhor que mídias sociais, porque, essencialmente, depende do negócio que a gente está falando. E, basicamente, esse é o ponto. À medida que você tem um buscador que vai te ajudar, por meio de palavra-chave, a encontrar um site, então isso já começa a ter um valor absurdamente grande. Como, por exemplo, você buscar uma pousada em Portugal, e sim, né, você vai fazer uma busca dessas, por exemplo, no Instagram, é uma coisa quase que uma perda de tempo. Agora, se você fizer isso dentro de um Bing, dentro de um Google, dentro de um Yahoo,
você vai ter mais assertividade e mais condições de sucesso. Olhando de uma forma prática, então, o que acontece de verdade é que o site acaba sendo um portfólio digital. Então, ele apresenta a empresa e todos os serviços, não só do ponto de apresentação, mas também do ponto de vista de construir uma relação de autoridade, confiança e credibilidade do que você está vendendo. E, além disso, com essa estrutura, né, de textos, imagens, você cria a capacidade de dialogar com a pessoa, e aí vem uma série de outras ferramentas de comunicação e interação dentro do site, que vai te dar facilidade de ser encontrado, você vai estar online 24 horas, e uma das coisas de estabilidade muito grande que tem um site é exatamente o fato de que, dependendo onde ele está hospedado, você não vai ter interrupção do serviço, como a gente já teve, por exemplo, algumas interrupções tradicionais dentro do Instagram e WhatsApp. Fortalecer branding, né? Então você pode contar da tua empresa, você pode ter uma história, criar um storytelling ali dentro, um repositório da marca, de tudo que ela tem, tudo que ela faz, tudo que ela já representou, inclusive com provas sociais. A gente vai ver bastante isso depois em várias ferramentas aliadas ao site. Você pode ter serviços de atendimento, serviços de vendas, e a gente pode estar falando aqui de e-commerce, mas não só necessariamente no sentido de compra direta no site, mas por meio de contato direto de chats e WhatsApp, atalhos para mídias sociais e voz. Então, esse conjunto de situação vai te dar toda a capacidade de gerenciar tua marca, tua imagem, tua decisão com relação à voz que a tua empresa vai querer ter, e aí, sim, né, domínio de conteúdo e forma. Bom, é lógico, tudo começa com os domínios. Aí, falando agora de domínio no sentido de qual é o nome do seu site. E é legal você fazer domínios criativos. E para a sua empresa, você não precisa ter necessariamente um único domínio. Você pode ter vários domínios para diferentes páginas ou subpáginas específicas do que faz dentro da sua empresa. Então, algumas coisas importantes sobre domínios. Primeiro, quando você tem uma empresa que é mais desconhecida ou pouco acessada, um domínio curto e simples ajuda bastante. E às vezes, ele nem precisa estar muito conectado com o nome da tua empresa, mas muito conectado com o que você faz. Um domínio transparente, ou seja, não fica uma coisa fechada, alguma coisa do tipo séria demais, né? Então, azevedo e souza.com.br ficaria uma coisa meio estranha. Afinal, o que essas pessoas fazem, né? Ou do que se trata esse site? E provavelmente a gente vai ver depois na parte de SEO e também na parte de ads, que nomes de domínio são extremamente poderosos para você ser localizado na internet. Um domínio chamativo, né, que lembre, que seja criativo, que desperte a atenção, instigue as pessoas, ser fácil de digitar e de pronunciar. Então, vocês sabem que tem vários sobrenomes em empresas brasileiras que são de origens polonesas, alemães, às vezes árabe, e isso cria dificuldade da pessoa lembrar como se digita, e aí a gente volta exatamente nessa questão, né, curto e simples, e também de provavelmente chamativo, mas provavelmente se uma empresa tem um nome diferente demais, né, como por exemplo um nome comum, Schwab, né, então você pode ter um nome que não represente alguma coisa, mas vamos supor que essa empresa faça, por exemplo, produtos frigorificados derivados de laticínio, né? Então, ela pode colocar então, laticínios, ou então leites, ou lactos, alguma coisa assim, no nome mais fantasia dentro do seu domínio. Ater-se apenas a letras alfabéticas, é bacana você não misturar números, lógico, né? Não tem problema nenhum, mas é bacana você ater-se apenas as letras alfabéticas.
E você pode, inclusive, em algumas situações em que a empresa tenha um número com algum significado, então, por exemplo, só para dar uma ideia aqui, love for you, né? Então, alguma coisa assim, você pode ter também o love no mesmo domínio, né? Levando para o mesmo site, for you. Então, você tem uma forma mais absolutamente clara para revelar que é o nome. O domínio é bom mencionar a sua marca, a menos que ela seja extremamente hermética, incluir palavra-chave, caso necessário. O que é a palavra-chave? É a atividade ou o produto principal que você vende e, principalmente, que é buscado pelos usuários de buscadores. Então, se o site Love for You é um site de produtos, por exemplo, como perfumaria ou de sabonetes ou alguma coisa assim, aí você pode colocar o Love for You Perfumes, né? Ou então Perfumes Love for You, e aí você vai ter dentro do domínio a palavra-chave, o que é muito legal, mas nem sempre cabe para qualquer negócio. Você imagina um supermercado, você vai pôr a palavra supermercado, pode ser, mas todas as palavras-chave que são, vamos lá, designativas dos produtos vendidos no supermercado é uma enormidade, 6.000, 7.000 itens. Realçar raízes locais, então tem alguns domínios que permitem você ter, por exemplo, vamos pegar aqui, vamos trazer para cá. Você pode ter um domínio que tem o nome.bsb.br. E aí você tem o BSB, que é uma raiz local, que dá uma identidade, fica extremamente agradável e simpático. E evitar problemas jurídicos, tirar a lasquinha de nomes famosos, né? Você tem lá o Love for You Perfumes e você colocar alguma similaridade com o nome de perfume de uma grande indústria de perfumaria, por exemplo, como Boticário, Natura ou qualquer outra. Então, isso é complicado porque dá briga na justiça e geralmente quem perde não é quem tem o nome do domínio, mas sim quem tem o nome do registro original de patente da marca, tá? Então, isso é importante. Então, aí você vai escolher a extensão certa para o domínio, como a gente estava falando aqui, o ponto .bsb, e vai ter também uma situação muito importante, verificar a disponibilidade nas redes sociais. Sim, o seu domínio também vai ter essa condição. Então, são elementos super importantes para estabelecer essa relação entre as redes sociais e o domínio da sua empresa, só para a gente ter essas relações. Planejar tudo antecipadamente. Lógico, sua empresa pode estar rodando e tudo funcionando. Aqui a gente tem um exemplo bastante prático do CEUB. Então, você tem um domínio, CEUB, você tem extensão, EDU, e você tem o país. Uh, Uma coisa que não é mais usual é usar esse processo em que você tem o nome da instituição e o país. O registro.br, ele já não libera essa possibilidade. E isso funcionou, essa liberação, até os idos de 2010. Depois isso foi vetado, obrigando-se a colocar essa extensão. E a mais usual é a .com.br, que é bem bacana, bem usual. Mas, para algumas situações, ela pode ficar até um pouco antipática. Quando você tem uma instituição, por exemplo, religiosa, ou uma instituição educativa, educadora, vamos colocar assim, em que você está associando a comércio. Não que não seja, de alguma forma, alguma delas, mas o com, ele é exatamente para isso, para comércio, né? Então, você pode finalizar melhor
essa relação da sua extensão. Para fazer um site, o primeiro passo é planejar muito bem. E a gente começa o planejamento com o registro do seu domínio, definindo o objetivo do site. Falar de objetivo do site, ele entra muito nessa relação, se ele vai ser um site mais institucional, ou vai ser um site mais comercial, ou vai ser um site mais de relacionamento. A gente pode colocar qualquer coisa aqui como objetivo do site, mas a gente tem que entender. Você vai ter que estabelecer muito bem como o teu site vai ser montado, planejado, estruturado para atender a esse objetivo. E a gente conversa um pouco mais sobre isso. Escolher a plataforma de criação de sites, então tem diversas plataformas e diversas formas de programar esse site. É bacana a gente perceber que em algumas situações você vai ter uma quantidade muito grande de, enfim, né, de sites colcha de retalho, em que ele foi iniciado sendo desenvolvido com uma linguagem, com um determinado banco de dados, e depois o site ele está tão remendado, que fica difícil até dele carregar quando você aciona ele. E mais, esse processo, na questão da plataforma, implica também no ranqueamento do buscador. Então, o Google ele vai levar muito em consideração como que você está, que plataforma que você usou, como que você programou, como que você está atualizando ele, porque isso pesa dentro do carregamento e o Google ele não privilegia aqueles carregamentos que são lentos. Definir layout, aí é uma coisa muito mais de design mesmo, mas também relacionado ao objetivo do site. E aí você vai para registro, opa, a gente já falou disso, registro do domínio, preparar a estratégia de conteúdo. Agora, estratégia de conteúdo também depende muito do teu objetivo. Se o teu site ele é institucional, meramente prestador de contas do que você faz, por exemplo, uma associação, um sindicato, você não está preocupado muito com buscas, ou então preocupado com negócios, então tua estratégia de conteúdo é informativa. Agora, se o teu site ele é comercial, aí a coisa muda de figura, porque daí você já vai estar falando de uma estratégia de conteúdo que vai mexer dentro do teu SEO. E o que é o SEO? É o seu sistema de otimização do teu mecanismo de busca. A gente vai ter uma aula só sobre isso depois. Então, essa estratégia de conteúdo é mais relevante ou menos relevante, dependendo do seu objetivo que você tem para o seu site. Adicionar as páginas certas. O que é adicionar páginas certas? Isso é uma coisa interessante para a gente conversar aqui, porque um site ele pode ser um one page, ou seja, numa página única você conta toda a tua necessidade de informação, ou ele pode ser de várias páginas. Então, as subpáginas, elas são importantíssimas, inclusive como a gente estava falando aqui do SEO, tá? Então isso pode ajudar, e principalmente para organização do que você tem que apresentar. Então aí vem duas coisas, né? Também muito importante no comercial e no de relacionamento, os sites de relacionamento que tem com uma determinada comunidade, clientes ou outras coisas assim. Então, adicionar páginas certas significa que você vai fazer um desmembramento coerente do seu conteúdo para que as pessoas possam navegar dentro do teu site sem se perder no conteúdo. A one page, por exemplo, e tem gente que gosta de fazer isso, ela é infinita. Então, você pode, por exemplo, fazer descer infinitamente o seu cursor e ir procurando todos os assuntos, com botões de navegação para fazer os enquadramentos de conteúdo. Mas, geralmente, também isso complica para os sistemas de busca e complica para os direcionamentos quando você faz campanhas de palavras-chave. Mas esse é um assunto que a gente conversa um pouco mais lá na frente, em outra aula. Coloque a usabilidade em primeiro lugar, esse é um ponto fundamental, a interface gráfica, e não é interface gráfica ao pé da letra, tá? A usabilidade, ela tem muito a ver com interface,
mas ela tem muito a ver com navegação e arquitetura do site. Então, a lógica intuitiva de navegação. Onde que está cada coisa, onde eu vou encontrar e como eu encontro. Então, esses são pontos importantes. A gente vai ter um segundo encontro que a gente vai falar um pouco sobre isso também. Prepare o seu SEO, a gente já comentou aqui sobre isso. E aí, quando a gente fala prepare o seu SEO, né, tem que ficar claro, isso é uma preparação mesmo. Tá? Tem itens a serem checados, confirmados, controlados dentro do seu site. E é frequentemente checado, não é uma coisa que você faz uma vez e deu, não faz nunca mais. Escolha ferramentas de marketing e gestão, aí você vai ter ferramentas de automação e você vai ter ferramentas de relacionamento ou ferramentas de gestão comercial. Aí, claro, voltamos àquele velho assunto aqui de qual era o objetivo mesmo do teu site. Então, esse ponto é fundamental para essas ferramentas de marketing e gestão. Torne seu site acessível para todos. Aí já viu uma coisa assim, até meio curiosa, né? Bom, como é que o site vai ser acessível para todos? Exatamente pelo aspecto de você ter capacidade de ser encontrado, de você ter um bom ranqueamento, de você ter um bom SEO, de você ter, e evidentemente, né, dependendo do produto que você vende, você ter ele disponibilizado em 2 línguas, a original sua, por exemplo, aqui no Brasil, português, e uma segunda língua, por exemplo, o inglês, ou em sites que atendem áreas de fronteira, que muito ocorrem, né, no Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com a língua espanhola. Se tem esses estados, mas tem mais estados com fronteira com a língua espanhola. Então, essa é só uma ideia aqui para a gente ter uma necessidade de entendimento, que às vezes tem que ficar um pouco atento a tudo que vai estar inserindo em cima disso. E possibilite interação, as APIs. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as APIs, que são aplicativos de interface, e a gente conversa quando a gente vai falar um pouco sobre conteúdos dinâmicos e quando a gente vai falar um pouquinho sobre SEO também. Responsividade, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre responsividade ainda nesta aula, mas é essencial que isso esteja inserido. Com um detalhe, né? Dependendo da plataforma que você vai usar, a gente estava falando aqui de plataforma, então, a plataforma, ela já tem como você fazer a programação de responsividade. Só que quando você faz a programação de responsividade, você tem que fazer alguns testes, e isso geralmente passa batido. Significa que se você tiver, por exemplo, com o teu... pega um Wix, por exemplo. No Wix, você tem lá como colocar os meios, né, as mídias, que vão ser responsivas. Por exemplo, um tablet, um celular e um desktop. E toda vez que você vai deixando o site para trás, você vai mudando essas interfaces e vai mudando também os sistemas operacionais e chega uma hora que a versão do teu site já não está entregando a responsividade adequada. E você tem que ficar super de olho nesse processo. E depois que você termina tudo, que você coloca o teu site rodando, mas não publicado, você faz uma pesquisa de navegação com a sua persona. Na verdade, aqui a gente está falando, em última análise, aquela pessoa que vai ser usuário do site. Então, o teu público-alvo, para quem você está fazendo o site. E o site não tem que ser bonito para você, ele tem que ser bonito para a pessoa que vai usar. E claro, né? Falei bonito aqui, o teu site não tem nem que ser bonito. Ele tem que ser absolutamente identificado com o teu público-alvo. E aí, bonitos passa a ser uma coisa muito relativa. Depende do que a gente está falando. Tem sites de hospitais, tem sites de lojas de sapato ou tênis, tem sites de venda de passagem aérea, turismo. Claro, daí você vai ter várias finalidades. A gente vai ter que entender como atender a esses públicos finais. Hospede e publique seu site. Daí, validou com o teu usuário? Ok. Hospedagem e publicação. Dentro de SEO, a gente vai falar bastante sobre hospedagem. Tá? Esse é um assunto muito importante.
Nessa construção, sempre que você estiver encomendando, fazendo um briefing para um cliente, ou encomendando um site para um cliente, solicite o mapa do site. É bem interessante, nas referências depois eu passo para você, uma série de aplicativos que você consegue simular o seu site, inclusive com design, e simular a navegação dele antes de você literalmente fazer o site. Então são os aplicativos curiosos e bacanas, que você consegue fazer teu site ali, ele não existe, não está nem publicável, ele não está programado, ele não tem nada de HTML, ele não tem nada de, enfim, CSS, tem nada de, enfim, banco de dados. Ele só está lá aquelas telinhas simpáticas e navegáveis. E aí a pessoa consegue ver, que bacana, vai ficar bom assim, coisa e tal, aí você fecha. Então a gente tem algumas coisas aqui importantes, como a arquitetura da informação, a prioridade de conteúdo, a hierarquia de SEO, também vamos, esse aqui é um assunto de uma aula inteira, redação de conteúdo e layout. Mas, basicamente, a gente vai ter como identificar o que fica onde e onde que estão as prioridades de cada um desses itens. À medida que você vai colocando cada uma das páginas e subpáginas, você vai fazendo as devidas descrições do que vai ter de conteúdo, e aí você vai tendo uma visão geral do site para não se perder. Aqui a gente está falando de responsividade, então aqui a gente tem 4 ambientes possíveis, né, de identificação. Então você tem aí uma tela grande de computador, uma tela de notebook, uma tela de celular e uma de tablet. Então os sites responsivos se ajustam perfeitamente, mas sempre lembrando, o ajuste da responsividade, ela passa pelas variações que você tem no sistema operacional, e também passa pela organização que você faz de como um conteúdo vai ser transferido para outro dispositivo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma situação de um site que ele tem uma amplitude muito grande, e aqui eu vou ter uma verticalidade muito grande. Então, o que está lado a lado aqui vai ficar em cima e embaixo aqui. E esses são os pontos que você vai ter que coordenar. Prioridade, como está saindo, porque em alguma situação você vai ter que mudar a origem do layout do seu site, se não ficou muito bom. Então, esses sites responsivos ajudam a aumentar compartilhamento nas redes sociais, porque quando você está no link do Instagram e acessa o site, você não tem que ficar vendo em uma configuração diferente, ele se ajusta da forma que você está com o teu celular. É uma forma inteligente de atender as exigências do Google, e aí eu já falo para vocês, né? O Google ele vai olhar se o teu site é ou não responsivo, se ele está ou não bem ajustado. Isso melhora o posicionamento em resultados de buscas. E também diminui taxa de rejeição. Taxa de rejeição é um assunto também para outra aula, quando nós falarmos de SEO. E taxa de rejeição significa que ele entra no teu site, não é responsivo, as letrinhas estão minúsculas e a pessoa vai embora. E o Google mede o que é uma rejeição. Então ele vai ter um lapso de tempo para ele avaliar se a pessoa ela realmente não gostou do teu site. Então ele vai ter lá medido um reloginho, diz assim, ficou menos de 35 segundos rejeição do site. Quando você tem a rejeição do site, por parte do usuário, você desce um degrauzinho no ranking do Google e não aparece bem, e isso é contra o teu crescimento orgânico. Se adaptar a dispositivos futuros, evidentemente, não sabemos quais, mas podem ter. E aí vem o conjunto, né, de estruturação do site, que é UX and UI, User Experience e User Interface. Agora a gente vai falar qual é o melhor layout do site para o usuário. Então vem as questões aqui da gente construir exatamente o ponto fundamental. A gente vai estar tentando entregar para o usuário, aí volto, né? Então, o site é informativo, ele é um blog, ele é uma área de notícias, ele é um portal, ele é comercial, ele é um marketplace, ele é um e-commerce. O teu site é o quê? Ele é um blog. Então, isso vai mudar muito.
como ele vai ser entregue e apresentado. Então, quanta informação você vai ter na página inicial, a interface como um todo, visualmente é atraente e envolvente. Então, no UX, agora vamos lá, essas duas coisas aqui são diferentes e são relevantes para a gente, tá? Essa é uma coisa interessante, porque para a gente que é de marketing, é importante saber que isso existe e como a gente vai pedir para a pessoa que vai desenvolver. Eu não sou desenvolvedor, mas eu sei pedir para o desenvolvedor o que é necessário ter no site e, principalmente, o que o meu cliente, meu público-alvo, vai estar olhando e vai estar percebendo. Então, aqui na experiência do usuário, design de interação, as pesquisas, usabilidade, navegação e cenários. Isso tudo aqui é um pouco de arquitetura do site, legal? Agora, quando a gente fala de interface, a gente está falando de design visual, de branding, aqui já entra um assunto que a gente já discutiu em sala de aula, que é o manual de identidade visual, com cores, legal, e com tipografia, né? Ou aqui a tipologia também, que são as letras que são usadas dentro da marca. A questão de desejabilidade, a pessoa não rejeitar o site, layout e mockups, né? Então, todas as modelagens que precisam ser feitas dentro do que você apresenta dentro do site. Então, o que aparece lá dentro. Então, são pontos importantes dessas questões. Blogs. Por que blog? Porque blog está diretamente relacionado com o nosso querido SEO. Então, aqui a gente já tem uma relação direta com os robôs, os motores de busca, que estão constantemente rastreando para indexar novas informações. Então, o que é um robô? Um motor de busca que estão constantemente rastreando para indexar novas informações. É assim, gente. Por que a gente fala blog, né? Blog é uma coisa antiga, mas que ainda funciona, mas que agora ele é usado com uma outra pegada, muito mais ligada a conteúdo. Mas, na verdade, ele antes era weblog. Então, ele tinha essa palavrinha weblog, e ele, na verdade, era áreas que você tinha que logar para poder entrar e conversar. Então, os antigos blogs, você tinha que ter permissão para você entrar, conversar. Era um pouco de mídia social da época. Então, aí você vai dizer assim, bom, por que eu tenho que ter um blog? Porque um blog, ele é baseado em conteúdo. Então, você escreve um determinado conteúdo. Esse conteúdo, vamos imaginar que tenha lá 500 palavras interessantes escritas. Dessas 500 palavras, vamos imaginar que você tem um conteúdo de 20 keywords, que são as palavras-chave. Se você escreve isso uma vez, vem o robozinho, entra no teu site, vê o que você escreveu e faz a sua indexação. Bacana. Aí você fala assim, tá, o que tem? O que tem que de 5.000 sites, você ficou na posição 357. Só que depois, no outro dia, você produz mais outro texto, depois mais outro texto, depois mais outro texto, mais outro texto, mais outro texto. E daqui a algum tempo, você não está mais na posição 357, mas você está na posição 180. E você está melhorando. De 5.000, você está no 100º, 80º lugar. Bom, o que esses robôs estão fazendo? Diariamente, eles entram em todos os sites do mundo só 2 vezes por dia e levam todas as informações para fazer um ranqueamento de todos os sites. Então, o que é o trabalho do blog? É um trabalho de reposicionamento orgânico do seu site para dar relevância para as palavras-chave que você quer alcançar. Então, o blog tem que estar conectado ao site no mesmo DNS que a gente conversou ali na frente. A consistência é a chave de tudo, né? Então, você tem que estar o tempo todo produzindo isso. Facilite, né, para que seja simples de navegar em seu site. Então, navegabilidade versus blog ajuda o ranqueamento. Você sempre tem que ter um conteúdo atemporal. O que é um conteúdo atemporal? É um conteúdo que ele, chamado aqui o evergreen,
é um conteúdo que ele não fica velho, é um conteúdo que você pode ler, mesmo que não tenha nunca lido aquele conteúdo, e você não acha que ele passou do tempo. Então, se a empresa trabalha com turismo e ele está falando das belezas naturais da Serra da Mantiqueira, isso nunca vai passar. Eu nunca exagerei aqui da minha parte, mas vai demorar para passar. Agora, se você está falando da chuva, ou a tempestade que caiu, gerando inundações e também alguns deslizamentos de terra na Serra da Mantiqueira, no mês de janeiro, esse não é atemporal, esse é temporal. Ou seja, se a pessoa lê esse conteúdo daqui a 2 anos, não é relevante, não é interessante e pode gerar até um engano em relação ao que está acontecendo. Reaproveitar posts antigos, pode ser, aí você tem que dar uma renovada neles, tá? Vou pegar um post antigo que eu estou sem inspiração. Tá lá. Você pega lá o postzinho, aí você escolhe um post e você coloca um pouco da tua criatividade em cima daquele texto lá, dá uma renovada e o robô dos motores de busca vão achar que é um texto novo. E também você pode pegar blogueiros, né, para você fazer convite e colocar eles como produtores de conteúdo dentro do teu site. Isso dá uma referência bem legal e dá um crédito e autoridade também para o teu blog. Mas o mais importante de tudo que a gente está falando aqui, necessariamente você tem que pensar principalmente no teu SEO. Então, essa é a relação do blog e a importância que ele tem dentro dessa condição do site, dentro da condição do SEO, que a gente vai sempre estar buscando esses melhores resultados. Muito bom. Desse jeito aqui, a gente termina o nosso conteúdo de hoje. E é só para vocês entenderem, né, que esse conteúdo vai ser aprofundado agora, passo a passo, em outras aulas, com relação principalmente a SEO, a parte de conteúdo, portanto, marketing de conteúdo, que está relacionado com o blog, e também a parte de definição gráfica, o design gráfico do site, tá bom? Esse é o nosso primeiro momento, primeira aproximação do mundo de buscas, do mundo do site, e a gente encerra a nossa aula de hoje por aqui. Obrigado!